Bom dia, hoje a minha mãe vai contar sobre histórias do Velho Testamento, as histórias emocionantes do Velho Testamento, sobre os heróis da fé. E antes de começar, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Vem comigo então. Shalom crianças, shalom famílias, tudo bem? Hoje nós vamos começar então, né, nosso playlist de Gênesis. E a nossa primeira história começa em Gênesis 2, a partir do verso 7, quando o Eterno sopra, né, o sopro da vida, na primeira pessoa, no primeiro ser humano, Adão, né, criado do pó da terra. No hebraico, o termo é nefes, que significa sopro, né, sopro, fôlego de vida, aquilo que respira. E no grego é psique, né, que significa alma vivente. Então o Eterno, né, soprou da sua essência, né? E a primeira pergunta que eu tenho para ti é: tu sabe quem é o Eterno? O Eterno é o Deus triuno, o Deus Yahvé, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Yahvé, aquele que morreu na cruz, veio em carne, morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado e ressuscitou, a segunda pessoa dessa trindade. E a terceira pessoa do Eterno é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, aquele que se movia pela face das águas, que está lá em Gênesis capítulo 1. Então assim, o Senhor, né, o Eterno colocou o Adão no Jardim do Éden, que ficava no Oriente, né, e deu para ele a sua essência de vida, né, o seu sopro, a vida que vem do Eterno. E o jardim era perfeito, né, uma coisa que é bem nítido para mim, assim, ali no início da Bíblia, né, no início da Bíblia Sagrada, no início da Torá, que o Jardim do Éden era perfeito nas cores, nos aromas, nos sabores, nos sons e nas texturas. Então, para os 5 sentidos de Adão, tudo era perfeito, né? Eu fico imaginando todas aquelas cores lindas, a combinação de flores, de árvores, de frutos, nos sabores das frutas, né? O aroma das flores, das plantas, daquela mata toda, né? E o som, né? O som dos animais, dos pássaros, dos insetos, o rugido dos animais, tudo perfeito, né? No som, nos sabores, nas texturas, as texturas das plantas. Eu fico imaginando assim, Adão passando a mão assim naquela grama, naquelas flores, né? Então era tudo muito perfeito, né? Criado pelo Eterno. Então no verso 9 tem algo muito interessante, que Deus fez brotar do solo o alimento, né? Fez os primeiros alimentos. Então as árvores, 4 tipos de árvores: árvores agradáveis à vista, árvores boas para o alimento, a árvore da vida que estava no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também conta ali em Gênesis que tinha um rio, né, que cruzava assim todo o jardim e se dividia em 4 braços. Era o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, os 4 braços deste rio. E aí Deus deu, né, 2 funções para Adão, né? A função de cultivar e guardar o jardim, né? E essa era uma ordem para Adão, né? Deus estava dividindo ali a autoridade, dando autoridade para Adão gerenciar o jardim do Éden, né? E Deus deu uma ordem para Adão, né? Ordens são para ser cumpridas. Tá bem nítido lá em Gênesis 2, 16, 17, assim, ó: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um teste de obediência para Adão, um teste que ele foi reprovado, né?
na nossa vida, durante a nossa jornada de fé, a gente passa por testes, né, do Eterno, e cabe a mim e a ti ficar firme na obediência para não ser reprovado, como Adão foi reprovado ali. E Adão tinha que somente cultivar e guardar aquele jardim, né? Guardar também tem um significado de vigilância, assim, né? Ele estar vigilante, e ele não teve essa sabedoria. E é bem claro, né, que Deus, na sua onisciência, sabia que Adão seria reprovado, porque ele já afirmou ali certamente: o dia que comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então, o Eterno já sabia que Adão seria reprovado. Então, no verso 18, Deus falou que não era bom que o homem vivesse só. Então, que faria, né, uma auxiliadora idônea, né, para Adão. Deus é amor, né? Então, Deus é um Deus de amor, um Deus de família, um Deus que gosta do amor. Deus é romântico, Deus gosta de ver o amor entre as pessoas, e Ele quis, né, fazer essa auxiliadora idônea para Adão. Quando Deus fez os animais, né, Deus fez macho e fêmea, e quando Ele também fala sobre Canaã, né, Canaã, terra que mana leite e mel, uma clara figura de linguagem falando sobre a fertilidade, né, daquela terra, daquela região, né, e também dessa coisa, assim, do macho e da fêmea, né, dentro da natureza, e dessa multiplicação, né, porque essa foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva, né, para eles se multiplicarem. E Deus deu uma tarefa para Adão, né, que era a tarefa de dar nome para os animais, né. O nome é muito importante, porque o nome tem um significado profético, né, cada nome tem um significado, né. Meu nome tem um significado muito bonito que meus pais me escolheram. Sou grata aos meus pais e a Deus pelo nome que eles escolheram para mim. Eu tive muito cuidado em colocar o nome no meu filho, né, por causa do significado. E Deus deu essa tarefa para Adão, né, essa autoridade de dar nome aos animais, né, demonstrando uma clara autoridade de Adão sobre a natureza, né. É muito interessante isso. Adão significa homem criado da terra vermelha. Então, no verso 19 diz que o nome que Adão escolhesse para os animais assim seria. Então, eu fico imaginando, né, Adão andando pelo jardim, encontrando os animais, né. Então, eu imagino ele olhando assim, pro lado encontrou um bichinho e falou: este é o zangão, esta é a abelha. Daqui a pouco ele viu outro bicho e falou: este é o gato, esta é a gata. Aí daqui a pouco ele olhou um bicho grande e falou: este é o touro, esta é a vaca, né? Daqui a pouco ele olhou assim e viu: este é o carneiro, esta é a ovelha, né? Depois ele olhou e viu: este é o pombo, esta é a pomba. Daqui a pouco ele viu um bichão peludo, né? E falou: este é o urso, esta é a ursa. E depois, quando ele viu, né, um outro animal, ele falou: este vai ser o leão e essa vai ser a leoa. Então, eu acredito que Adão estava se divertindo, né, olhando todos aqueles animais, né, e colocando o nome, né, fazendo um checklist, né, de nomes dos animais. Mas uma coisa que eu acho que Adão deve ter reparado, né, que ali dentro do Éden tudo tinha, né, o macho e a fêmea. E ele era sozinho, né? Adão era sozinho, ele não tinha fêmea, né? Adão achava que estava sozinho, né? Mas Deus tinha um grande presente, uma surpresa para Adão. Um presente que já estava dentro dele. Tu sabe o que que é? Uma linda costela, né? Um pedaço de costela. Não, Deus tinha uma linda mulher, né, para fazer para Adão. E Deus fez Adão, né, do pó da terra, né, do barro ali, fez aquele bonequinho assim de barro e soprou o fôlego de vida e fez Adão. Mas Eva não, Eva foi feita com algo especial. Eva foi feita da costela de Adão. Então, né, conta que Deus ali no verso 21, né,
Deus fez Adão cair num sono profundo, né? Tipo uma anestesia geral Deus deu em Adão, porque esse presente que Deus tinha para Adão ia doer um pouco, né? Ia sair dos ossos e da carne dele, né? Então Adão precisava ter um sono profundo, né? Para passar por essa cirurgia, né? Que o melhor médico que existe ia fazer, né? Que é o Eterno. Então Deus fez Adão dormir, né? Cair no sono profundo e tirou uma das costelas de Adão e criou Eva, né? E fechou o lugar com carne. Então no verso 22 fala que Deus pegou aquela costela, né? E transformou numa linda boneca, né? Eu fico imaginando as mãos perfeitas de Deus, né? Trabalhando naquela costelinha, naquela bonequinha, né? Fazendo os olhos, fazendo os cabelos, caprichando nos detalhes, né? Fazendo os dentes, fazendo assim uma super surpresa, né, para Adão, que com certeza Eva era o maior presente que Deus tinha para Adão. Quando Adão acordou daquela anestesia geral, né, daquele sono profundo, eu imagino que quando ele olhou Eva assim, ele quase desmaiou de novo de amor, né? Porque ele deve ter tomado um susto, né? De tamanha alegria, porque a palavra diz que ele exclamou assim: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ele reconheceu em Eva, assim, a perfeição, né? A plenitude de Deus, o encaixe completo, né? Para a vida dele. E deve ter ficado muito alegre, a ponto que ele chamou ela de varoa, né? Que ela era a varoa dele. A palavra de Deus diz que eles andavam nus, né? E não tinham vergonha, né? Eles tinham uma inocência, uma pureza, né? Então eles ficavam ali passeando pelo jardim, né? Naquela alegria, naquela felicidade, naquela plenitude daquele lugar. E aí acontece um problema, né? No capítulo 3 começa um grande problema, porque Eva tá passeando, acredito que sozinha, né? Porque ela é abordada pela serpente, né? O animal mais sagaz de todo o jardim. E acontece que a serpente começa a conversar com Eva ali naquele capítulo 13 e começa a confundir Eva. Confundir todas aquelas orientações que Eva tinha recebido de Adão e Adão tinha recebido de Deus. E a serpente começa a questionar, né? Ao ponto que no verso 4 ela diz que ela fala uma grave mentira, dizendo que se ela comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela certamente não morreria e ela seria como Deus, né? Ia conhecer tudo, os olhos iam se abrir. Então era o teste, né? O teste que Adão e Eva estavam passando e estavam ali sendo tentados por aquela serpente, né? Ela estava sendo tentada, Eva estava sendo tentada sozinha pela serpente. E ela, infelizmente, começou a olhar aquele fruto com desejo, né? Começou a ter uma cobiça daquele fruto. Tá lá, né, no verso 6, né, que Eva começa a se interessar pela aquele fruto e ela começa a aceitar os argumentos da serpente. Então Eva, né, num ímpeto ali daquela desobediência, ela comeu o fruto e ainda deu o fruto para Adão, né? Muito sério isso, porque Adão era o líder, né, daquela família e ele, além de não cuidar, né, de Eva, estava ali sozinha conversando com aquela serpente e ele, além de não ter explicado de repente direito para ela as orientações de Deus e a gravidade da desobediência que Deus tinha alertado, ele ainda entrou naquele erro, né? Ele poderia ter se posicionado e não comido, deixado Eva ter comido sozinha, né? Talvez as consequências teriam sido diferentes, mas Adão, ele comeu aquele fruto também. E eles, os dois, naquele momento, diz ali no verso 7 que os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus, né? E eles ficaram envergonhados, né? Então eles que antes tinham aqueles olhos de pureza, eles tinham aqueles olhos, né, da pureza, da inocência, eles estavam com os olhos agora pesados, né, e carregados daquele peso da desobediência, do pecado. Eles ficaram com tanta vergonha
imagina, acho que até um do outro ali, que eles fizeram roupas de folhas de figueiras, fizeram roupas e cintas, né? E se vestiram com aquelas roupas de folhas de figueira, né? E aconteceu que eles ouviram o som, né? O som da presença de Deus. Uma coisa tenho aprendido, assim, que o mundo espiritual é muito pelo som, né? O som da palavra. Deus criou o mundo pelas palavras, né? As palavras que a gente profere, a gente tem que ter muito cuidado, porque as palavras geram movimento no mundo espiritual. E a presença de Deus tem um som, né? Então eles estavam ali naquele jardim, eles ouviram a presença do Eterno chegando na viração do dia, né? Assim, tipo no pôr do sol. E eles se esconderam de mim. Então o Eterno começou a falar, né? Chamar ele. Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde que Adão estava, né? Mas queria ver a reação dele. E aí Adão saiu daquela brincadeira dele de esconde-esconde, né? Saiu daquele esconderijo dele e falou: eu ouvi o som, né, da tua presença e me escondi porque estava nu. Então Deus começa um DR ali, né? Discutir a relação com aqueles dois. E aí Deus pergunta para Adão: quem te falou que tu estavas nu? Por acaso tu comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para que não comesse? E aí Adão, ao invés de assumir, né, o seu erro, o que ele fez? Ele fez uma coisa muito feia. Ele botou a culpa na Eva. Ele pegou e falou assim: a mulher que tu me destes, e ainda, né, responsabilizando até Deus, a mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Aí Deus perguntou para Eva, né? Por que você fez isso, né? Por que fizeste isso? E aí ela também, feio também, ela, ao invés de assumir, ela pegou e botou a culpa na serpente, né? A serpente me enganou, né? De fato ela não estava mentindo, porque a serpente tinha enganado ela, mas ela poderia ter se posicionado, né? Também. Então os dois tiveram uma ação muito errada e fica uma lição, né, pra mim e pra ti, né, que como é feio a gente botar a culpa dos nossos erros nos outros, né, e isso foi o que eles fizeram, né, os primeiros seres humanos, eles abriram um baita de um portal, assim, um baita de uma legalidade, né, dessa desobediência que caiu sobre toda a humanidade. Verso 14, Deus começa a proferir, né, as consequências da desobediência, né? E a primeira a receber a consequência foi a serpente. Deus chamou ela de maldita, né? Então, assim, uma coisa bem nítida que maldito é maldizer, né? Falar mal. Ela recebeu uma maldição, uma palavra pesada, né? Então Deus disse que ela ia rastejar, né? Ia comer do pó da terra, né? Depois Deus diz para a mulher, né, que ela teria dores de parto, né, que não ia ser fácil ter os filhos, né, que se teria dores, que o desejo dela ia ser para o marido, né? Isso aí também é uma coisa bem grave, tem um significado muito profundo isso aí. E depois que o governo dela, né, seria também para o marido, né? Que o marido ia governar ela. Então eu acredito que até então os dois tinham assim um nível de autoridade equilibrado, né? Mas naquele momento Eva estava recebendo, né, o governo do marido. E para Adão, Deus deu uma consequência também do pecado, que seria difícil, né, o cultivo da terra, né? Que ele teria que... Para Adão seria o cansaço no trabalho, né? A palavra diz que a terra estava maldita por causa dele, então ele ia sofrer, né? Antes do Jardim do Éden ele tinha que cultivar. Eu acredito que as coisas eram bem mais fáceis e leves, né? E a partir da queda deles, do pecado, da desobediência, o trabalho ficou pesado, né? Sofrido, suado. E ainda para finalizar, Deus disse que um dia Adão ia voltar para o pó da terra, né? Que do pó da terra ele tinha sido feito, né? Tinha vindo, e do pó da terra ele voltaria.
verso 21 do capítulo 3 tem uma coisa muito interessante. Conta que Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, né? Eu creio que ali Deus fez o primeiro sacrifício pelo pecado, né? E matando animais inocentes para fazer a expiação do pecado daqueles dois, né? E com aquela pele daqueles animais mortos fez vestimentas para Adão e Eva, né? Eles também sofreram uma grave consequência, né? E foi eles migraram para outro lugar, né? Deus expulsou eles daquele jardim perfeito, maravilhoso. Eles tiveram que sair e Deus colocou querubins para guardar o jardim e uma espada inflamada que protegia, né, a árvore da vida. Então, Adão e Eva sofreram sérias consequências pelo pecado da desobediência deles. Essa história me deixa bem claro, né, que como custa caro ser desobediente, né? Mas também me deixa claro o amor de Deus, né? Porque aqueles animais mortos ali já faziam uma referência, né? Já apontava para o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? Pelo meu pecado e pelo teu. Um inocente que deu a vida pelos pecadores, né? E eu te pergunto, né? Tu já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Tu ainda não fez uma declaração de fé? Ora aí no teu coração, repete assim, repete aí comigo. Senhor Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou pelo meu pecado. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero morar no céu. Escreve meu nome no livro da vida e eu quero pertencer à família de Deus. Tu não faz ideia o impacto no mundo espiritual que essa oração pode causar na tua vida. Mas também é muito importante, né, tu se agregar na família da fé, tu participar, né, congregar e participar da família da fé. Procura uma igreja aí perto da tua cidade, né, procura alguém que possa te ajudar, algum pastor, algum discipulador, que possa te ajudar a compreender mais as verdades espirituais e os códigos proféticos que tem dentro da palavra de Deus. Isso também é bem importante, né? Tu começar a ler a Bíblia. Eu te recomendo que leia a Bíblia de capa a capa. Se tu for difícil para ti, se tu não é uma pessoa acostumada com leitura, então abre no quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, e aí começa a ler ali, né, o Novo Testamento. Começa pelo Evangelho de João, lê todo o livro, é rapidinho, vai demorar algumas horas para ler. Depois começa a ler o Novo Testamento, né, de Mateus a Apocalipse. Depois que tu terminar essa meta, começa do Gênesis ao Apocalipse. É muito bom ler a palavra de Deus, isso aumenta muito a nossa fé, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like, comenta, compartilha. E agora eu quero finalizar falando um verso da Bíblia que eu amo, que meu pai me dizia sempre, né? Dizia sempre, eu sempre digo esse verso pro meu filho, que tá lá em Números 6, 24, 25 e 26, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. A palavra de Deus tem muito poder, então você recebe essa palavra, lê essa palavra em voz alta todos os dias, né? E declara essa palavra para ti e para tua família, tá bom? Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!